it's useless. I tried, but no event. O filme foi lançado em 2001 com roteiro e direção do estreante Richard Kelly, e ele já começa no meio do nada, mostrando o nosso protagonista Donnie Darko, aqui interpretado pelo maravilhoso ator Jake Gyllenhaal, dormindo no chão sem motivo algum, até que ele acorda, pega a bicicleta e vai para casa, onde a sua irmã pequena tá brincando no pula-pula e a sua mãe tá lendo It, a Coisa, livro do Stephen King. Daí durante o jantar a gente conhece um pouco da família do Donnie, que comentam sobre a Elizabeth, filha mais velha da família, aqui interpretada pela Maggie Gyllenhaal, a irmã do Jake Gyllenhaal, ter ganhado uma bolsa para estudar em Harvard. E também comentam sobre o Donnie ter parado de tomar os seus remédios. Porém, como o nosso protagonista é um adolescente e a irmã dele também é, as brigas que eles têm durante o jantar são no mínimo questionáveis. Quer contar pra gente por que parou de tomar seu remédio? Olha, vai se ferrar. O quê? Falou mesmo pra eu me ferrar? Elisa, vai transar por meia hora. Então por favor me ensina como se transa por meia hora. Mais tarde, o Donnie tá lendo no seu quarto quando a mãe dele chega e o garoto simplesmente manda a mãe dele sair do quarto e ela até tenta conversar com ele sobre os remédios que ele precisa tomar. Mas ele é tão otário que ele continua insistindo em mandar a mãe dele sair do quarto. E aí quando ela sai, ele vai lá e xinga ela. Cadela. Mas é um imbecil mesmo, viu? Durante a noite, o pai do Donnie vai até a sala para assistir uma política na televisão. E o relógio da sala mostra que já são meia-noite do dia 2 de outubro de 1988. Nesse mesmo momento, o Donnie escuta alguma coisa chamando por ele e mandando ele ir até um campo de golfe, onde ele encontra esse coelho estranho pra caralho que dá uma data pra ele. 28 dias, 6 horas, 42 minutos, 12 segundos. É quando o mundo vai acabar. Poucas horas depois do Donnie sair, a irmã dele chega em casa e algo parecido com um terremoto acontece. Daí na manhã seguinte, a gente vê o Donnie dormindo sobre o campo de golfe e depois de levar um sermão, ele vai pra casa e descobre que uma fucking turbina de avião caiu no quarto dele. Daí algum tempo depois, enquanto ele espera o escolar com alguns amigos, a gente tem o famoso clichê do protagonista com amigos babacas. Ei, xerita, quer um cigarro? Cala a boca! Cala a boca. Volta pra China, vadia. Durante a aula de literatura, a professora, aqui interpretada pela Drew Barrymore, pede uma opinião pro Donnie sobre destruição em massa. E aqui a gente entende que ele não guarda o que pensa, ele fala na lata. E também conhecemos o interesse amoroso dele, essa garota que já já eu falo quem é. Enquanto ele volta pra casa com o seu pai, ele quase atropela essa senhorinha com doenças mentais apelidada de Vovó Morte. Daí quando o Donnie vai ver se ela tá bem, ela vai lá e fala bem no ouvidinho dele a frase: Toda criatura desse mundo morre sozinha. Durante a sessão de terapia, o Donnie comenta com a psicóloga sobre o coelho, que aqui descobrimos se chamar Frank, e ele conta sobre o coelho falar do fim do mundo. E é perceptível o medo do Donnie quando ele fala que não acredita no fim do mundo. Durante a aula... Peraí, Seth Rogen? O que você tá fazendo aqui, rapaz? Enquanto o Donnie aprende na escola uma matéria sobre medo, que é um assunto tratado durante o filme todo, principalmente por experiências com o nosso protagonista, a cena corta e mostra que no meio da noite o Frank induz o Donnie a pegar um machado, invadir a escola, e não me perguntem como, mas esse adolescente perturbado da cabeça conseguiu invadir uma escola e quebrar a encanação da escola, fazendo ela ser completamente inundada. E como a escola está nesse estado, eles cancelam as aulas. E enquanto o Donnie volta para casa, ele decide acompanhar aquela garota de mais cedo até em casa. E aqui descobrimos que ela se chama Gretchen Moss. E aqui ela conta que quando era mais nova, o pai dela, que tinha problemas emocionais, apunhalou a mãe dela, foi preso, prometeu que iria mudar o comportamento, mas no fim elas tiveram que mudar de estado e também mudar de nome para que o cara não acabasse matando as duas. E aí a gente descobre mais um pouco do Donnie também, visto que ele comenta que foi preso uma vez, perdeu o direito de ter uma carteira de motorista até completar os 21 anos, e que o maior sonho dele é escrever um livro e desenhar as imagens desse livro.
E essa cena é boa porque dá mais profundidade para ambos os personagens. Você é estranho. Desculpa. Não foi um elogio. Olha, ô moça, eu não sei você, mas quando alguém me chama de estranho, é porque eu realmente sou estranho. De volta à terapia, a psicóloga dele decide fazer uma hipnoterapia no Donnie. E claramente essa cena é o Richard Kelly lembrando a gente de que a gente tá acompanhando um adolescente no filme. Como vão as coisas na escola? Eu penso muito em garotas. Perguntei sobre a escola, Donnie. Eu penso em transar bastante durante as aulas. De noite, enquanto os pais do Donnie estão ouvindo essa mulher enchendo o saco, o Donnie vê o Frank através do espelho do banheiro, que pergunta se ele acredita em viagem no tempo. Mas aí a irmã do Donnie aparece, impedindo ele de dar uma resposta pro Frank. Daí no dia seguinte, a professora chata de educação física manda todo mundo fazer uma atividade estúpida e sem sentido. E aí o Donnie vai lá e manda ela enfiar o cartãozinho naquele lugar. E aí os pais dele saem rindo da situação. No dia 10 de outubro, o Donnie vai até um professor dele perguntando sobre viagem no tempo. E depois de uma longa explicação de um livro de física quântica, o professor dá para ele um livro de uma mulher chamada Roberta Sparrow, que aqui a gente descobre ser da própria Vovó Morte. E ele comenta na terapia sobre o que ela disse para ele. E aqui também entendemos como ele se sente sobre o que a Vovó Morte disse para ele. A busca por Deus é um absurdo? Se todo mundo morre sozinho, é. Isso assusta você? Eu não quero ficar sozinho. De noite, nosso querido Donnie vê essas gosmas saindo do peito das pessoas e uma delas guia ele até o quarto dos pais dele, onde ele encontra essa arma aí. E lembrem-se dela porque ela será muito importante no futuro. Durante uma apresentação desse Jim Cunningham, um cara que vende cursos para combater o medo, o Donnie fica tão encabulado com o que esse cara fala que ele vai no microfone e descasca em cima do cara. Quanto estão pagando pra você vir aqui? O que você perguntou? Você tá dizendo tudo isso pra gente comprar seu livro? Porque eu vou te dizer, viu? Foi um dos piores conselhos que eu já ouvi. Filho, me magoa muito falar isso, mas acho que você é um rapaz muito problemático e confuso. Olha, na verdade você tem razão. Eu sou muito complicado, eu tô muito confuso, mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Na verdade, eu tenho medo, sim. Eu tenho medo, porque eu acho que você é o anticristo. Alguns dias depois, o Donnie descobre onde o Jim Cunningham mora, e guarda essa informação porque futuramente ela vai ser lembrada, tá? Durante uma apresentação de trabalho, o Seth Rogen e o amiguinho dele fazem uma piada sobre o pai da Gretchen ter esfaqueado a mãe dela. Daí na saída, ela e o Donnie acabam se beijando e marcam de ir no cinema assistir Evil Dead. E só um detalhe, Evil Dead 1, que é justamente o filme que tá em cartaz e que tá passando no cinema, é um filme de 1981. E aqui no filme ele tá se passando, ainda em cartaz, em 88. O Richard Kelly, que é isso? Durante a sessão do filme, o Frank aparece e aqui nós temos o melhor diálogo desse filme inteiro. Por que você veste essa fantasia idiota de coelho? Por que você está vestindo essa fantasia idiota de homem? Daí o Frank manda o Donnie colocar fogo na casa do Jim Cunningham e ele vai lá e coloca fogo na casa. E no dia seguinte, os bombeiros descobrem uma sala secreta que continha vídeos pornográficos com crianças. E então o Jim Cunningham é preso. Porém, ele estava apoiando algumas crianças que iriam dançar em uma apresentação de outra cidade. E como ele não pode ir, afinal ele tá preso, sobra pra mãe do Donnie ir com as crianças. Um dia antes do mundo acabar, nós descobrimos que a irmã do Donnie foi aceita em Harvard e para comemorar eles decidem dar uma festa, onde o Donnie tá usando essa roupa, que além de bonita se tornou bem icônica, e em um surto maluco, ele, a Gretchen e os amigos dele vão até a casa da Vovó Morte e lá dentro, adivinha quem aparece? Exatamente, Seth Rogen e o seu amiguinho, que antes que eles pudessem fazer alguma coisa, um carro aparece, desvia da Vovó Morte, porém acabam passando em cima da cabeça da Gretchen, transformando ela em mais uma jogadora do Vasco. E pra não dar merda pra eles, até porque podiam incriminá-los, Seth Rogen e o seu amigo fogem dali.
E eu sei que a morte da Gretchen foi uma surpresa, porém, meus amigos, quando o motorista do carro é revelado, aqui sim a gente tem a surpresa. Gretchen. O que você fez, cara? Você matou ela, Frank! Ela morreu? O que vocês estavam fazendo no meio da estrada? O que deu em vocês? O Donnie então pega a Gretchen e vai pra casa, dá um beijo na irmã dele, entra no carro e vai pra mesma colina onde o filme começa. E ali ele consegue usar a física quântica pra voltar no tempo. E depois de perceber que finalmente conseguiu se livrar daquele ciclo, que ele conseguiu voltar no tempo, Donnie Darko dá uma grande risada de alívio. No final do filme, então, Donnie Darko, para salvar todos aqueles que ele ama, ele se deita em sua cama e deixa que a turbina de avião o esmague. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad